paz de Cristo esteja entre nós. Boa noite. Nós seguimos aqui no Evangelho, segundo o Espiritismo. Nós estamos no capítulo 2, cujo título principal, Meu Reino não é deste mundo, e vamos falar hoje sobre o subtítulo, o ponto de vista. Vamos comentar só o número 5, porque senão não conseguiremos falar tudo. Então vamos fazer um comentário sobre o número 5. A minha irmã Paulinha, se ela pode fazer o favor de ler o parágrafo 5, tá? Por favor. O ponto de vista. A ideia clara e precisa que se faz da vida futura dá uma fé inabalável no futuro. E essa fé tem consequências imensas sobre a moralização dos homens, quando muda completamente o ponto de vista sobre o qual eles examinam a vida terrestre. Para aquele que se coloca pelo pensamento a vida espiritual, que é indefinida, a vida corporal não é mais que uma passagem, uma curta estação num país ingrato. As vicissitudes e as tribulações da vida não são mais do que incidentes que recebe com paciência, porque sabe que não são senão de curta duração, e devem ser seguidos de um estado mais feliz. A morte nada mais tem de apavorante, e não é mais a porta do nada, mas a libertação que abre ao exilado a entrada de uma morada de felicidade e de paz, sabendo que está em um lugar temporário e não definitivo, recebe as inquietações da vida com mais indiferença, e isso resulta para ele uma calma de espírito que lhe atenua a amargura. Bem, meus irmãos, a moralização dos homens é que verdadeiramente será o processo pelo qual todos terão que passar para que o reino de Deus seja alcançado. Reino este que um dia será aqui. Durante a última ceia, eu peço licença a vocês para me permitir a entrar nos pensamentos, nos sentimentos de Cristo. Mas Cristo, durante a última ceia, ele deve ter, palavras minhas, tá, pessoal? Ele deve ter tido algumas preocupações, pois ele sabia que logo em seguida ele passaria pelo Calvário, seria crucificado e não estaria mais neste plano. Ainda está conosco até hoje, mas ele deixaria o plano físico. E ele sabia e sabe que aqueles apóstolos, aqueles homens que ele escolheu para levar a sua mensagem, que passa por esse processo aqui, que tem como princípio esse processo aqui, passariam por uma série de dificuldades. Esses homens encontrariam resistência de outros homens, haveriam falsas interpretações, adulterações, conflitos, uma série de dificuldades que ocorreriam ali. Então, eu me permito a pensar ou a tentar entender os sentimentos de Cristo. Porém, nós, como seres imperfeitos, não conseguimos encontrar palavras corretas para expressar as atitudes do Cristo. Joana de Ângeles faz algumas considerações, algumas observações sobre o momento do julgamento de Cristo. Mas Joana de Ângeles é um espírito de alta grandeza. Nós, como seres imperfeitos, acabamos não tendo condições de explicar ou de tentar definir essas situações do Cristo com os seus apóstolos e conosco. Contudo, com o advento do Espiritismo, esse intercâmbio e essas interpretações sobre aquilo que acontece do outro lado, que na promessa do Cristo começa a ficar mais fácil, vamos dizer assim,
a nossa estadia aqui neste plano. Então vamos adiante. Eu sempre coloco as coisas e elas nunca ficam na hora. E aí acontece isso. Bom, já falamos da última ceia, então vamos adiante. Tenha um pouco de paciência que vai dar certo. Tá? O nosso sofrimento, aqui nesse plano, ele está diretamente ligado ao nosso apego. Vocês concordam sobre isso? O sofrimento que temos nesse plano está diretamente ligado aos apegos que temos. Está dando para compreender isso, pessoal? Sim. Vou falar de novo. Os sofrimentos que temos nesse plano, vocês acham que ele está ligado diretamente aos apegos que aqui temos? Vocês concordam ou não? Vamos lá, pessoal. Quem acha que sim, quem acha que não? Sim. Hein? Pode falar, pessoal. Aqui é uma discussão de ideias e a gente está aqui para debater, chegar a um consenso. Então vocês concordam que os sofrimentos que temos aqui está diretamente ligado aos apegos? É isso mesmo? Sim. Hã? Sim. Sim? Sim. Vamos começar, né? Devagarzinho, vai chegando. Então está diretamente ligado aos apegos. E por que vocês acham que esses apegos causam os sofrimentos? Porque tudo que é material é temporário, é isso? Também. O que mais? Porque os apegos são da carne, não são do espírito? Também. Vamos adiante, a gente vai chegar lá. Quando nós viemos para cá, a gente vem com um programa, com um chipzinho, com aquilo que temos que fazer. Vocês acham que dentro desta programação está alguma coisa correlacionada ou alguma coisa direcionada às questões material? Sim ou não? Não. Os nossos avanços não está direcionado às coisas materiais. Certo ou errado? Certo. Hã? Certo. Vamos chegar, já tem mais um falando. Até o final da noite a gente consegue aí. Então não está direcionado às coisas materiais. Não está direcionado. E o sofrimento é uma rota que você faz errada. A sua rota é traçada desta forma. Quando você começa a se preocupar com as coisas materiais, você começa a fazer os desvios. E aí há os sofrimentos. Porque todo o apego há também o sentimento de controle. E nós controlamos. Alguém controla alguma coisa? Vamos lá, pessoal. Alguém controla o tempo? Controla as pessoas? Nada. A casa, a gente controla a nossa casa? Não, só tem. Nós estamos... Hã? Só tenta. Só tenta. Pronto, vamos chegar. Vai conseguir. Se Deus quiser, não vai conseguir. Nós estamos aqui agora, nesse momento. Nós sabemos o que está acontecendo na nossa casa? Não. Se pegar fogo na nossa casa agora, hã? O que acontece? A gente escuta só o barulho, né, do bombeiro passando. Hã? No caso, a dona da casa ia chorar. Pois é. Mas a gente não controla isso, certo? Então vamos adiante que a gente vai chegar lá. A estadia nesse plano é um momento transitório onde devemos trabalhar confiantes no futuro, doar seu tempo e esforços para o reino que não é deste mundo, mas que um dia aqui nascerá esse reino. Tá? E eu gostaria de fazer mais uma pergunta aqui.
todas as dificuldades são temporárias. Mas o tempo que nós passamos pela dificuldade parece que é infinito, não é assim? Quando nós passamos por uma dificuldade, aquele tempo parece que é infinito. E por que o tempo que nós temos as felicidades, por que esse tempo é fugaz? Por que esse tempo é assim, é rápido, quando a gente está na felicidade? Alguém sabe me dizer? Porque a gente não está preocupado com as coisas. Fale mais alto. Porque estamos felizes, alegres, felizes, Que mais? temporariamente felizes, alegres. A impressão que dá é que Vamos. a gente vive a felicidade mais rápido. É como hoje eu estou feliz, então eu vivo aquela alegria ali assim, muito rápido. Já durante o sofrimento, a gente tem a tendência a aumentar esse sofrimento com as lamentações, aí gera aquela questão de não encontrar solução para aquele sofrimento, não buscar sair daquele sofrimento. Parece até que é mais fácil viver no sofrimento do que na alegria. Essa é uma impressão minha, uma percepção minha. Então vamos adiante. Quem aqui acredita na imortalidade? Quem acredita aqui que nós não morremos, que a morte não existe? Quem acredita aqui? Tá. E aí? Temos um número considerável aqui de pessoas que não acreditam na morte, certo? Quando você acredita na morte, a vida fica um pouco mais complicada. Porque você chega aqui, é como se Deus te desse uma certa quantidade de fichas e você tivesse só uma chance para você apostar suas fichas. Quando você não acredita na imortalidade da alma. Quando você acredita que morre e acabou. Então você chega aqui com as fichas e você tem só uma oportunidade para apostar todas as suas fichas. Então é mais complicado. E o que nós estamos falando hoje é justamente esse ponto de vista que nós precisamos ter para simplificar. Assim como Cristo simplificou, dizendo que amar a Deus sobre todas as coisas é ao teu próximo como todo, e ao teu próximo como a ti mesmo. Todo o teu sentimento, todo o sentimento do amor é resumido nisso aí. É simplificado. Eram só 10 mandamentos, mas aí se reduz mais ainda para ficar mais simples ainda. E além de tudo aquilo que Cristo falou, ele promete o Consolador, ainda auxilia as equipes espirituais a todo o tempo. Ou seja, tudo vem sendo simplificado. E por que é que nós complicamos? Alguém sabe dizer por que nós complicamos? Por que nós complicamos? Vamos pensar assim, nós temos o passado, o presente e o futuro. O passado, o presente e o futuro. O que nós devemos nos preocupar mais? Com o passado, com o presente ou com o futuro? Vamos lá, pessoal. Quem mais? Quem vota no presente aí? Bastante pessoas. E por que o presente? Por que nós temos que nos preocuparmos mais com o presente? Alguém sabe dizer? Eu tenho muitas perguntas e vocês terão muitas respostas. Então vamos adiante. Por que nós devemos nos preocupar mais com o presente? Porque é através do presente que a gente vai colher o futuro, né? Sim, e o passado? O passado passou, ficou para trás, serviu como lição, serviu como uma experiência, um crescimento para quem quer crescer. Ou não, para quem não quer, tem que respeitar o tempo da pessoa que não quer crescer. Um dia ela cresce, um dia ela amadurece. Então vamos adiante. Quando nós chegamos aqui, nós trazemos o passado, não trazemos um passado? Quando chegamos aqui, isso para aqueles que acreditam na imortalidade da alma. Quando nós chegamos aqui, nós trazemos o passado, não trazemos? Mas se você chega aqui, você chega com a lei de esquecimento para que você não fique preso ao seu passado e que você não reconheça aquele que você fez mal ou aquele que lhe fez o mal. Justamente para você ter a possibilidade de seguir o seu caminho com a sua mente livre.
mas você chega aqui com um passado. Dá para reconhecer o que você traz lá de trás, o que você trouxe das vidas pretéritas? Dá para saber das encarnações? Dá. Por exemplo, se você chega aqui e você é aquela pessoa que fica impaciente na fila do banco, com 30 pessoas na sua frente, com certeza você era muito mais impaciente. Você já deu uma burilada lá, já passou lá em cima, vou dizer lá em cima, entre aspas, mas já passou no plano espiritual, já burilou. Agora, se você é aquela pessoa que fica com 30 pessoas na sua frente e você fica de boa, tranquilo, é porque aquela etapa ali você já venceu. Então você vai se reconhecendo no presente aquilo que você trouxe lá do passado. Mas o presente, você pode alterar o seu futuro. Mas se você ficar preso no passado, você não altera. Então, o seu presente é o mais importante. Por você se reconhece e você consegue corrigir a sua rota. Então vamos adiante. Quando Cristo estava entre nós, para caber, quando Cristo esteve entre nós, para caber aqui neste plano, para ter uma roupagem de carne, ele teve que apagar um pouco da sua luz e teve também que diminuir para poder caber, senão não caberia. E aí eu tenho outra pergunta para vocês. Se Cristo fez tudo isso para poder encarnar aqui, por que nós rejeitamos, muitas das vezes, as nossas próprias, vamos dizer assim, o nosso próprio corpo, o nosso próprio ambiente, as nossas próprias experiências? Por que nós rejeitamos isso? Alguém sabe me dizer? Começa com R, tá? Revolta? Não é? É. Remorso. Rebeldia. Rebeldia, isso que eu ia falar. Rebeldia. Eu falei revolta. A nossa rebeldia faz com que nós não aceitemos determinadas até limitações que temos. Por exemplo, eu tenho uma limitação que é a minha coluna. Tem momentos que eu fico possesso, porque irrita. Você quer fazer determinadas coisas, mas eu tenho essa limitação. Óbvio que há um conjunto de coisas. Há como você também vivencia aqui as suas experiências. Não está diretamente atrelado a um programa encarnatório. Mas, quando nós temos algum tipo de dificuldade, algum tipo de debilitação física, a tendência é que haja uma certa revolta, uma certa rebeldia, certo? Mas aí, Jesus é o nosso guia e modelo. Então nós temos que nos espelharmos em Cristo, guardado as proporções. Então vamos adiante. Estamos indo rápido, estamos indo bem. E agora vamos falar sobre o ponto de vista. Eu vou fazer uma leitura aqui, que eu peguei lá no centro Luiz Gonzaga. Eu achei muito interessante, acrescentei algumas coisas aqui, mas eles não vão ficar chateados não. Vamos lá. Seguindo por uma trilha que corta uma mata densa, onde árvores imensas quase tocam o céu, a luz do sol vence os galhos de árvore. Seus raios iluminam o caminho de terra. Os pássaros cantam, o rio corre em uma sinfonia celestial. Seguimos felizes, aproveitando tudo que Deus nos oferece. A visão é linda e perfeita. É assim que acontece com a gente? Estamos seguindo ali, está tudo bem, tudo maravilhoso. Estamos muito felizes, satisfeitos com Deus. Comprou o carro, bota lá atrás colado, foi Deus que me deu. É assim, né? E a gente segue. Então vamos adiante. Em certo momento, sentimos alguns pingos de chuva tocar o nosso corpo. Olhamos para o céu
as nuvens estão carregadas de água, a chuva cai, o terreno começa a ficar escorregadio, o coração se inquieta, as dificuldades provocadas pelas chuvas são imensas. Pensamos nas dificuldades e vem o desespero. É assim? Quando vem a chuva das dificuldades, a gente entra em desespero ou não? Fica todo mundo tranquilo. Há um desespero ou não? Hã? Sim. Há um desespero? Concordamos, né? Que é o desespero. Vamos adiante. De repente uma voz fala em nossa consciência e a voz diz assim: eleva o teu pensamento para o alto da montanha, acima da chuva. Quando chegamos ao topo da montanha e vemos a chuva enchendo o rio, alimentando a terra e todos os que ali vivem, molhando as árvores, neste momento o nosso ponto de vista está em outra perspectiva agora. Vemos como a chuva é necessária. Então, quando nós estávamos naquele caminho, tudo muito bom, tudo muito legal, o nosso ponto de vista sobre aquele caminho ali era maravilhoso. Quando começa a chuva, começa a aparecer a dificuldade, o nosso pensamento, o nosso ponto de vista agora é outro. Quando nós saímos e vamos para o alto da montanha, quando nós nos elevamos, aí a gente pode entender essa analogia, que é o momento quando você busca uma outra visão, um outro ponto de vista sobre aquilo. Não mudou nada, era o mesmo caminho, era a mesma trilha que nós estávamos seguindo. Só que em um momento nessa trilha estava tudo perfeito, não tinha dificuldade nenhuma. Essa trilha passou a ser uma trilha dificultosa a partir do momento que começou a chuva dos problemas. Mas no momento que nós saímos, elevamos o nosso pensamento, elevamos as nossas energias, aí nós percebemos qual o motivo daquela chuva, qual o motivo daqueles problemas, para que serve aqueles problemas, o que é, onde vai nos levar a dificuldade. Porque essa chuva, ela é passageira, hein, pessoal? Não, é o dilúvio, né? É isso? Então ela é passageira. Mas a nossa vida, ela é passageira? A nossa vida é passageira? Não. Aqui é. A vida material, sim. Não. A nossa vida ela não é passageira. Nós temos que pensar, é que a gente passou anos e anos ouvindo os poetas, fazendo as músicas, falando de vida passageira. Nós temos que pensar que a vida é uma só muda o plano. Ora no plano físico, ora no plano espiritual. Então a vida ela não é passageira. Porque se a vida fosse passageira, todos os ensinamentos de Cristo, todos caberiam numa vida só. Hã? Você, dona Mar? Não. Então a vida ela é uma só. Ela não é passageira. É uma continuidade, não é isso? É o quê? Continuidade. Só muda o plano, é isso? Ela é uma só. E se você tentar apagar alguns pedaços da sua vida, não cola, tá? Porque você apaga aqui, mas está gravado. Então não tem como. É uma coisa só a sua vida. As roupagens mudam. Ora, eu estou aqui. Eu tinha um amigo que ele dizia assim: eu estou Luiz. Então, eu estou Sérgio aqui. Estou Sérgio num corpo masculino. Amanhã eu posso estar Maria num corpo feminino. Deu para compreender isso? Sim. Então, sobre esse ponto de vista, vamos pensar a seguinte situação. Se nós soubéssemos que hoje é a nossa última ceia, como é que nós agiríamos? Os apóstolos não sabiam que aquela era a última ceia. Só quem sabia que ela era a última ceia era Cristo. Dos que estavam ali encarnados. Só Cristo sabia que aquela era a última ceia. Os apóstolos não sabiam. Então, o ponto de vista deles era de alguém que não entendia que mais adiante Cristo deixaria o plano físico.
Deu para compreender isso, pessoal? Então, se nós soubéssemos que hoje nós faríamos a nossa última ceia, como seria o nosso comportamento? Alguém sabe me dizer? Vamos lá, vou ajudar. A gente construiria mais celeiros para estocar a plantação, que a colheita ia ser muito grande, então a gente ia construir mais celeiros. Vocês sabem dessa parábola, né? Sabem os celeiros? Para que constrói mais celeiros, se hoje à noite o anjo da morte irá te visitar? Então, qual seria a nossa atitude se soubéssemos que hoje é a última ceia? Vamos lá, pessoal. Começar pela Simone. Qual seria a sua atitude, Simone, se você soubesse que hoje era a última ceia? Se eu soubesse que hoje era a minha última ceia, eu não ia me deixar para nada, a não ser pedir perdão pelos meus pecados. Pedir perdão a Jesus pelos meus pecados. Assim, no meu ponto de vista. Pronto, nós estamos falando de ponto de vista. Não existe certo e errado, tá? Não se preocupe com isso, é ponto de vista. Simone ia pedir perdão, vamos lá. Carlos, vou ter que falar o nome que ninguém quer falar. Carlos, se fosse a última ceia, vamos lá para ler um pouco de água. Ia se despedir? Ia se despedir. Cristo se despediu, só que eles não entenderam. Mas vamos adiante. Carla, já falou? Paula? Sim. Eu iria tentar passar o tempo que me resta com os meus, e lógico que seria uma forma de despedida. E também ia tirar um tempinho para fazer uma reflexão sobre a minha vida. Saber se ao passar do ano espírito, tentar entender se quando chegasse o momento da minha passagem, se eu fiz tudo o que eu precisava fazer. Lógico que não faz tudo, mas eu queria fazer essa leitura sobre a minha vida até aquele exato momento para saber o que é que poderia ficar pendente, né? Se eu perdoei todos que me magoaram, se eu fiz algo para que me perdoassem por alguma coisa que eu fiz, se eu fui uma boa mãe, uma boa esposa. Eu acho que eu faria essa reflexão sobre mim. Então, Paulinha faria reflexão, vamos lá. Quem mais? Marta, Manel. A última ceia, como é que é? Como é que seria? Eu ia fazer o que eu faço todos os dias. Agradecer ao Pai, agradecer ao Pai todos os dias por ter devolvido a minha alma, e agradecer ao Pai por estar levando a minha alma, porque eu, com certeza, antes de chegar ao fim do corpo físico, eu estou plantando para colher depois. Então, com certeza, iria agradecer, porque não adianta arrependimento no momento da morte do corpo físico, não adianta, para mim, né? Não adianta refletir, não adianta nada. Porque se você não faz isso enquanto você está bem, se você não visita seus familiares, se você não ama os seus inimigos, se você não faz tudo que você tem para fazer no momento da morte do corpo físico, principalmente para nós como espíritas, já sabemos que existe a continuidade, então não vai valer a pena. Então, eu só teria a agradecer. Agradecer a ida, o retorno à pátria espiritual. Vocês estão vendo aí, quando é combinado, dá tudo certo. Tá vendo? Já tinha combinado na cruz, né? Meus irmãos, a última ceia, faça essa última ceia, fique em paz, porque é o que a nossa presidente, a nossa irmã maravilhosa, falou, que é um puxão de orelha em todos nós. Não adianta fazer mais nada não. Se não fez até aquele momento ali, é só aproveitar a viagem. Se estiver ali na janela, fica olhando as paisagens. Se estiver no corredor, paciência. Porque Cristo chegou na última ceia tranquilo, sabendo que viria o Calvário. Os apóstolos, que eram maravilhosos,
mas que eram pessoas, entre aspas, como nós, eles ainda tinham uma série de dúvidas, eles ainda tinham uma série de coisas para vivenciar. Mas é lógico que nós temos as nossas necessidades nesse plano aqui, mas no momento da última ceia, só vai valer o que a gente fez até aquele dia ali. Dali para lá não adianta fazer muita coisa mais. O máximo que a gente pode fazer é aceitar, né? Naquele momento não ter revolta, aceitar. Mas o que você fez tem que ser até chegar o momento da última ceia. E para finalizarmos, já está na nossa hora, eu nunca gosto de encerrar com pensamentos e nem com palavras que possam, entre aspas, não ser positivas, e a verdade, em alguns momentos, elas dão aquela ideia de uma coisa assim, entre aspas, negativa, mas que não é real. A gente vai ter o momento da nossa última ceia. A gente não pode fazer também como Marta fez, né? Marta da parábola, que estava lá preocupada com a casa, querendo ajeitar tudo, e também Cristo estava ali, ela não aproveitou. E ela teve a possibilidade, Cristo estava na casa dela, foi visitá-la. Mas como ela tinha amizade com Cristo, na cabeça dela, ele voltaria outro dia, e aí ela se preocupou com os afazeres domésticos. Marta não faz de Marta uma pessoa ruim. Mas o que eu quero dizer nesta noite de hoje é que não importa o que nós fizemos até hoje, como eu disse, é o passado. A gente vê que o que nós devemos modificar é o nosso presente, para que na hora que o anjo da morte, entre aspas, venha nos visitar, a gente esteja sobretudo com a nossa consciência tranquila. Hoje, no plano espiritual, a nossa morada é a nossa mente. Nós moramos aonde está a nossa mente. Mentes atribuladas terão casas atribuladas no plano espiritual. Deu para compreender isso? Então, que nós façamos a mudança do presente. Se não fez até ontem, vamos começar de hoje. Então era isso que tinha para hoje, meus irmãos, era muito assunto. A gente correu aqui, eu vou falar parte deles. Deus abençoe, muito obrigado pela atenção do povo.